Reprograme a sua mente agora para o sucesso e a prosperidade a longo prazo. Você já percebeu que, por mais que você trabalhe, estude, se esforce e faça tudo certo, ainda existe uma barreira invisível que parece limitar o seu sucesso? Como se você estivesse correndo com o freio de mão puxado. Pois é, ninguém fala sobre isso abertamente, mas toda pessoa próspera, rica, realizada, sem exceção, aprendeu a desbloquear exatamente essa barreira. A programação mental que determina o quanto você pode prosperar, crescer e realizar. E se eu te dissesse que você pode reprogramar a sua mente agora, hoje, neste exato momento, para expandir seu nível de sucesso pelos próximos anos? Você acreditaria? Porque é exatamente isso que nós vamos fazer juntos neste vídeo. Eu vou te mostrar de forma clara, direta e profunda como pessoas comuns conseguiram resultados extraordinários simplesmente mudando o código interno que governava suas escolhas, sua disciplina, seu foco e sua capacidade de enxergar oportunidades. E não importa onde você esteja hoje, o que importa é para onde sua mente pode te levar quando você aprende a dominá-la. Respire fundo. Prepare-se. Hoje é o dia em que sua vida começa a mudar de verdade. Vamos juntos. Tópico 1. A verdade, que ninguém te contou. Sobre a programação mental e por que ela determina seu futuro. A primeira coisa que você precisa entender, profundamente, sem negar, sem suavizar, é que a sua mente foi programada muito antes de você ter consciência disso. Sua família, sua escola, seus traumas, suas experiências, seus medos, seus antigos chefes, seus fracassos, suas crenças religiosas, seus padrões emocionais, tudo isso moldou, tijolo por tijolo, a estrutura que define quem você acredita ser e o que você acredita ser capaz de conquistar. Você não nasceu pensando como pensa hoje. Você foi moldado. E esse molde, essa programação, está determinando 95% das suas decisões, hábitos e resultados. O que significa na prática que você não vive a vida que deseja. Você vive a vida para a qual foi programado. E talvez você se pergunte, mas se a mente é tão poderosa assim, por que eu não consigo simplesmente mudar? Porque existe algo dentro de você, algo muito mais forte do que força de vontade, chamado padrão emocional familiar. É o conjunto de crenças que você herdou sem perceber. Se você cresceu ouvindo frases como dinheiro não traz felicidade, rico não vai para o céu, melhor pouco e garantido, não espere muito para não se frustrar. Sonhar alto é perigoso. Sua mente aprendeu desde cedo a associar grandeza à ameaça. Por isso, quando você tenta crescer, prosperar ou se destacar, sua mente puxa você de volta para o nível que ela considera seguro. Não porque você não merece, mas porque você foi treinado para isso. Agora, pare por um segundo e pense. Como então pessoas como Oprah, Elon Musk, Warren Buffett e tantas outras que vieram de realidades difíceis conseguiram reescrever o próprio destino? A resposta é simples, mas profunda. Elas romperam o ciclo. Elas entenderam que não basta querer prosperar. É preciso reprogramar o sistema operacional interno que define seu comportamento. Oprah fala abertamente sobre isso. Você se torna aquilo que acredita ser possível para você. Essa frase não é motivacional. É neurociência pura. Seu cérebro filtra a realidade com base nas crenças que você mantém. Se você acredita que o sucesso é possível para você, seu cérebro começa a captar oportunidades que antes passavam despercebidas. Mas, se acredita que não é capaz, sua mente simplesmente ignora sinais que poderiam mudar sua vida. A verdade é que você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. E isso significa que o primeiro passo para a prosperidade é questionar tudo aquilo que você assumiu como verdade absoluta sobre dinheiro, trabalho, merecimento e potencial. Muitas vezes, você não está lutando contra a falta de oportunidade. Está lutando contra a sua antiga programação que te convenceu de que você não pode, não deve ou não é digno do que deseja. Pense em Jeff Bezos antes da Amazon. Ele tinha um emprego estável, seguro, confortável, mas sua mente não estava programada para a segurança. Estava programada para a expansão. E é aí que a história muda. Enquanto a maioria das pessoas pensa, o que pode dar errado? As mentes prósperas pensam, o que posso criar a partir do que já sei? Bezos não tinha a garantia de que seu projeto daria certo, e honestamente, ninguém acreditava muito. Mas ele tinha algo que poucas pessoas desenvolvem: uma mentalidade treinada para enxergar possibilidades antes que elas existam.
Quando você muda sua programação mental, você muda seu destino. Isso porque toda programação interna gera 3 efeitos imediatos. Primeiro, ela define o que você acredita ser possível. Segundo, ela determina o quanto de esforço, disciplina e consistência você aplica. Terceiro, ela influencia o tipo de oportunidade que você se permite viver. Não adianta estudar sobre prosperidade se sua mente está condicionada a repelir o crescimento. Não adianta sonhar com riqueza se, inconscientemente, você se sente desconfortável com pessoas ricas. Não adianta dizer que quer sucesso se, emocionalmente, você ainda se identifica com a versão limitada que aprendeu a ser. Mas aqui está o ponto mais libertador. Sua programação não é definitiva. Ela pode ser ressignificada, reescrita, reconstruída. E quando você toma consciência disso, a vida começa a abrir portas que antes pareciam trancadas. Você passa a entender que não é vítima do passado, é autor do próprio futuro. A partir do momento em que você decide assumir o controle da sua mente, você começa a romper com padrões antigos que te mantinham preso. Você deixa de repetir histórias e passa a criar novas narrativas. E isso, meu amigo, minha amiga, é o verdadeiro começo da prosperidade. Respire fundo. O que você vai aprender daqui para frente pode mudar completamente a forma como você pensa, age e se sente em relação ao seu próprio potencial. Estamos apenas começando. Tópico 2. Como a mente cria o seu destino. O ciclo invisível, que te leva ao sucesso ou ao fracasso. A essa altura, você já entendeu que a sua programação mental determina a qualidade da sua vida. Mas agora, precisamos ir ainda mais fundo. Por que existe um ciclo invisível, silencioso, quase imperceptível, que está moldando cada resultado que você tem? É como se fosse um algoritmo interno que roda 24 horas por dia, mesmo quando você está dormindo. Esse ciclo é formado por 4 forças: pensamentos, emoções, decisões e ações. E a verdade é que, se você não dominar esse ciclo, ele vai continuar determinando aquilo que você permite conquistar. Mas quando você o domina, você desbloqueia uma das habilidades mais poderosas da existência humana: a capacidade de criar o próprio destino. Tudo começa com os pensamentos, não os pensamentos superficiais, mas os pensamentos que você repete diariamente, consciente ou inconscientemente. São aquelas frases internas que surgem quando você falha, quando se compara, quando tem medo, quando duvida de si mesmo. O pensamento cria uma emoção, a emoção cria um impulso, o impulso cria uma decisão, e a partir dessa decisão, você age. Se você pensa de forma limitada, sente-se pequeno. Se você se sente pequeno, decide de forma medrosa. E se decide com medo, age pela metade. E claro, os resultados que colhe reforçam exatamente aquilo que você já acreditava sobre si mesmo. É um ciclo que confirma suas crenças, sejam elas expansivas ou destrutivas. Isso significa que, se você cresce acreditando que o sucesso é raro, que a vida é difícil, que dinheiro é para poucos, que prosperidade exige sofrimento, seu ciclo interno começa a operar com base nessas referências. Seus pensamentos se tornam restritos, suas emoções se tornam pesadas, suas decisões se tornam hesitantes e suas ações se tornam tímidas, desconectadas do seu potencial real. É como assistir alguém caminhando com passos pequenos enquanto tem pernas capazes de correr. Existe capacidade, mas falta permissão interna. E a falta de permissão é sempre gerada por uma crença inconsciente, nunca pela realidade. Mas agora imagine outra pessoa, alguém que aprendeu desde cedo ou ao longo da vida a alimentar pensamentos diferentes. Imagine alguém que, diante de um desafio, pensa: eu encontro uma saída, eu aprendo rápido, eu tenho recursos internos para resolver isso. Esses pensamentos criam emoções de coragem, confiança e clareza. Essas emoções geram decisões assertivas, e decisões assertivas criam ações consistentes, ousadas, inteligentes. Assim, essa pessoa não só colhe resultados melhores, como reforça sua própria identidade de alguém capaz de vencer. É exatamente por isso que pessoas bem-sucedidas parecem dar sorte. Na verdade, elas não deram sorte. Elas criaram um ciclo interno que as posicionou para perceber oportunidades que outros ignoraram. Pense em Sara Blakely, a fundadora da Spanx, que se tornou a bilionária mais jovem do mundo sem investidores. Ela não criou apenas uma empresa, ela criou um ciclo mental que a sustentou enquanto todos diziam: isso não vai dar certo. Seu pai, desde pequena, perguntava no jantar: o que você fracassou hoje? Parece estranho,
mas isso reprogramou sua mente para enxergar fracasso como aprendizado, não como sinal de incapacidade. Observe o impacto disso no ciclo interno. Seus pensamentos não eram de medo, mas de curiosidade. Suas emoções não eram de vergonha, mas de coragem. Suas decisões não eram de retração, mas de avanço. E suas ações eram consistentes porque ela não tinha medo de tentar outra vez. A prosperidade dela não começou com a Spanx, começou com a programação que recebeu em casa. Agora, olhe para a sua vida. Olhe para o que você pensa quando enfrenta uma dificuldade. O que você sente quando percebe que está em um ambiente competitivo? Quais decisões você toma quando precisa sair da zona de conforto? Sua mente está te expandindo ou te encolhendo? Quando você entende o ciclo pensamentos, emoções, decisões, ações, tudo muda. Porque você para de se questionar: por que a minha vida não muda? E começa a perceber que sua vida é consequência direta do diálogo interno que você alimenta todos os dias. E aqui entra um ponto crucial que quase ninguém fala. Sua mente não está interessada no seu sucesso. Ela está interessada na sua sobrevivência. Sucesso exige risco, exposição, tentativa, vulnerabilidade, queda e ascensão. E a mente não gosta disso. A mente gosta de previsibilidade. A mente busca repetir o que é familiar, mesmo que o familiar seja ruim. Por isso, tantas pessoas repetem comportamentos que as machucam. Não é porque querem sofrer. É porque o sofrimento conhecido parece mais seguro do que a liberdade desconhecida. A zona de conforto é, na verdade, uma zona de repetição mental. E para sair dela, você precisa ensinar sua mente que o novo não é perigoso. O novo é expansivo. O novo é fértil. O novo é a porta para a vida que você ainda não viveu. É exatamente isso que grandes criadores, empreendedores milionários e líderes globais fazem. Eles não têm menos medo. Eles apenas treinaram a mente para não se paralisar diante do medo. Eles entenderam que cada pensamento gera um estado emocional, e o estado emocional gera o comportamento que cria o destino. Quando você aprende a observar seus pensamentos sem se identificar com eles, você recupera o poder. Por exemplo, quando você pensa, "eu não consigo fazer isso", sua mente está apenas repetindo uma memória, algo que já sentiu antes. Mas você não é essa memória. Você não é esse pensamento. Você é a consciência que percebe o pensamento. E quando você percebe, você pode escolher. E quando você escolhe, você transforma. Jeff Bezos, Elon Musk, Oprah, Steve Jobs, todos eles desenvolveram um padrão de referência interna. Eles não precisam que o mundo diga que eles são capazes. Eles já decidiram antes. E essa decisão alimenta o ciclo interno com pensamentos de alta potência, que geram emoções de coragem e ações extraordinárias. Eles não esperam sentir confiança. Eles criam confiança a partir da ação. E quando agem, o cérebro aprende que não há perigo. E quando não há perigo, a mente se abre para possibilidades. A partir de hoje, você vai começar a observar seu ciclo interno com total honestidade. Vai perceber quais pensamentos dominam suas manhãs, quais emoções guardam você no mesmo lugar, quais decisões são tomadas por medo e quais ações você adia repetidamente. Não para se culpar, mas para entender que tudo isso é apenas fruto de uma programação antiga que pode ser ressignificada. E quando você assumir o controle desse ciclo, algo extraordinário vai acontecer. Sua realidade externa vai começar a mudar. E parecerá mágica, mas não é magia, é neuroplasticidade. Sua mente muda, seu comportamento muda, sua vida muda. E isso é só o começo. Porque no próximo tópico, você vai descobrir como reprogramar esse ciclo internamente, de forma prática, profunda e científica, para que ele comece a trabalhar a seu favor, e não contra você. Tópico 3. O processo real de reprogramação mental, transformando a estrutura interna, que molda sua prosperidade. Reprogramar a mente não é um truque rápido, nem um conjunto de frases motivacionais que você repete sem sentir. É um processo profundo de transformação interna, em que você desativa padrões antigos e instala novos códigos emocionais e mentais capazes de sustentar a vida que você deseja viver. A prosperidade duradoura não é criada de fora para dentro, ela é construída dentro de você antes de se manifestar no mundo. E é aqui que muitas pessoas falham. Tentam mudar a vida sem mudar a mente, tentam transformar resultados sem transformar crenças, tentam construir riqueza sem construir identidade. E sempre que isso acontece, tudo desmorona, porque a mente antiga não consegue sustentar uma realidade nova.
A reprogramação é, portanto, o processo mais importante da sua jornada. Para entender como ela funciona, você precisa compreender que seu cérebro é moldável. Ele não é fixo, não está congelado, não está preso a uma história imutável. Ele cria e desfaz conexões o tempo todo, fortalecendo padrões que você repete e enfraquecendo aqueles que você abandona. Isso significa que você pode desaprender a escassez e aprender a prosperidade, pode desaprender o medo e aprender a coragem, pode desaprender o conformismo e aprender a ambição saudável. Cada pensamento repetido, cada emoção cultivada, cada decisão tomada reforça uma rede neural específica. Você é literalmente moldado pelaquilo que você repete. E ao perceber isso, você recupera um poder gigantesco, o poder de reconstruir sua mente. O primeiro movimento da reprogramação é observar os padrões antigos sem se identificar com eles. A maior prisão da mente não é o pensamento negativo em si, é acreditar que esse pensamento é você. Sempre que surge aquele velho script interno dizendo "você não consegue", "não é o seu momento", "é arriscado demais", "você não está pronto", o erro é aceitar isso como verdade absoluta. Quando você passa a observar esses pensamentos como ruídos do passado, algo começa a enfraquecer dentro deles. Porque pensamentos são como trilhas no cérebro. Quanto mais você caminha por elas, mais profundas ficam. Quanto menos você caminha, mais elas desaparecem. E observar sem acreditar já é um ato de interrupção. Você corta o fluxo automático. Você tira a força da programação antiga. É assim que grandes líderes e empreendedores romperam padrões que pareciam inquebráveis. Howard Schultz, criador da Starbucks, cresceu ouvindo que a vida seria dura, limitada e injusta. Ele poderia ter repetido esse conteúdo mental para sempre, mas decidiu observar o medo e não se deixar governar por ele. Ele não tentou apagar sua história, ele apenas decidiu que não seria definido por ela. E esse é o ponto de virada. A reprogramação começa quando você escolhe não repetir a narrativa que recebeu, quando você escolhe ser autor e não consequência. Depois de observar e enfraquecer os padrões antigos, a segunda etapa é criar novas experiências internas. A mente não muda com lógica, muda com emoção. Tudo o que você lembra profundamente está conectado a uma emoção forte. E por isso, para instalar um novo padrão mental, você precisa apresentar ao cérebro uma nova experiência emocional que sirva como referência. Quando você se visualiza prosperando, mas faz isso sentindo de verdade, sentindo segurança, orgulho, expansão, alegria, seu cérebro registra essa experiência como real. Ele não diferencia o que você vive do que você imagina com emoção. E é por isso que visualizar com intensidade não é fantasia, é treino neurológico. Atletas olímpicos usam essa técnica. Quando estão lesionados, continuam treinando mentalmente, visualizando o movimento perfeito, sentindo o corpo reagir, imaginando o ritmo da respiração. E o cérebro responde reforçando as mesmas áreas que seriam ativadas na prática real. Isso prova uma coisa poderosa. Você pode treinar sua mente para a prosperidade antes de prosperar. Você pode treinar sua mente para a confiança antes de ser reconhecido. Você pode treinar sua mente para a abundância antes de ter dinheiro. A mente aprende primeiro, a realidade vem depois. O terceiro elemento é a repetição intencional. Não é repetir mecanicamente uma frase, é repetir um estado emocional. É repetir o comportamento alinhado com o que você está criando. É repetir atitudes que reforçam sua nova identidade. Quando você repete algo com intenção, você se torna aquilo. Jim Carrey, antes da fama, escreveu para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares e o carregava diariamente, sentindo o que seria viver aquela realidade. Ele não estava fingindo, estava treinando o cérebro para reconhecer uma nova identidade. 5 anos depois, fechou um contrato exatamente nesse valor. Não foi magia. Foi identidade fortalecida pela repetição emocional. E então, vem a última etapa, ação inspirada. Ação inspirada não é agir por desespero, nem por medo, nem por pressão externa. É agir com alinhamento. É agir movido por uma convicção interna que se tornou forte demais para ser ignorada. Ação inspirada é fruto de uma mente treinada. Quando você repete novos padrões emocionais, as ações começam a fluir com mais clareza. Você se comunica melhor, se posiciona melhor, aparece mais, arrisca mais, cria mais, questiona menos, se compara menos. Você simplesmente age de acordo com a nova versão de si mesmo. E essa ação cria resultados. E esses resultados reforçam sua nova identidade. E a identidade reforça o comportamento.
E o comportamento reforça o destino. É um ciclo virtuoso. A grande revelação de tudo isso é que reprogramar a mente não é criar uma versão falsa de você. É despertar a versão que sempre existiu, mas que estava enterrada sob camadas de crenças limitantes, medos herdados e histórias antigas. É remover o excesso até que você enxergue quem realmente é. É transformar sua mente em terreno fértil para plantar prosperidade, propósito e grandeza. E quando você faz isso, sua realidade externa começa a mudar de forma quase inevitável, porque o mundo responde à identidade que você assume. A partir de agora, você não é mais refém dos padrões antigos. Você pode ressignificar, reconstruir, reescrever. Você pode se tornar alguém que pensa, sente e age como quem nasceu para prosperar. E, quando essa identidade interna estiver fortalecida, nada, absolutamente nada, poderá impedir seu crescimento, porque sua mente finalmente estará trabalhando a seu favor. Tópico 4. A identidade que você assume. Molda o futuro que você vive. Como criar a versão de si mesmo, capaz de sustentar prosperidade. Existe um ponto na jornada do sucesso que poucas pessoas entendem. E justamente por isso, elas lutam, se esforçam, estudam, trabalham duro, mas parecem não avançar. Esse ponto é simples, mas revolucionário. Você nunca vai ultrapassar a identidade que carrega. Você pode até conquistar algo temporariamente, mas, se sua identidade não foi atualizada para comportar esse novo nível, você automaticamente se sabota, se encolhe ou perde o que conquistou. A vida que você vive é um espelho daquilo que você acredita ser. Não do que você deseja, não do que você imagina, não do que você sabe intelectualmente, mas daquilo que, no centro da sua consciência, você acredita ser verdadeiro sobre si mesmo. A identidade é o teto psicológico que define o quanto você cresce. E para prosperar a longo prazo, você precisa elevar esse teto. A identidade é construída de forma silenciosa, através de experiências, emoções repetidas, narrativas internas e principalmente do significado que você dá às coisas que vive. Uma pessoa que cresce ouvindo que é desorganizada, ansiosa, não é boa com dinheiro, não merece muito, leva essas frases para a vida como se fossem verdades absolutas. E, mesmo quando tenta mudar, essas crenças funcionam como âncoras emocionais que a puxam de volta para a versão antiga. A identidade funciona como uma lente invisível que distorce a realidade. Se você acredita ser alguém limitado, vai interpretar todas as oportunidades como grandes demais. Se acredita ser alguém sem sorte, vai enxergar portas fechadas mesmo quando elas estão abertas. Se acredita ser alguém que sempre perde, vai se preparar emocionalmente para perdas antes mesmo de tentar. A identidade cria interpretação, a interpretação cria comportamento, o comportamento cria destino. O grande segredo das pessoas extremamente bem-sucedidas não é que elas nasceram especiais, mas que aprenderam a assumir identidades compatíveis com o nível de vida que desejavam criar. Veja o caso de Arnold Schwarzenegger. Antes de ser fisiculturista, ator, empresário ou governador, ele carregava dentro de si uma identidade clara. Eu sou alguém criado para ser grande. Ele repetia isso internamente até que se tornasse verdade emocional. Ele não tinha os músculos, não tinha fama, não tinha oportunidades, não tinha dinheiro, mas tinha identidade. E a identidade arrasta a realidade. Ele visualizava-se no palco, nos filmes, no poder. Ele falava, agia, treinava e tomava decisões como alguém que pertencia a esse futuro. E quando a identidade é forte o suficiente, o mundo cede. A identidade é tão poderosa que, mesmo quando a pessoa ainda não tem os resultados, ela começa a agir como se tivesse, não por ilusão, mas por coerência psicológica. O cérebro faz o possível para provar que você está certo sobre quem acredita ser. Se você acredita que é disciplinado, o cérebro busca comportamentos de disciplina. Se acredita que é criativo, ele destaca ideias. Se acredita que merece riqueza, ele começa a perceber oportunidades. Mas se acredita que não é suficiente, ele encontra evidências de insuficiência. A mente sempre trabalha para confirmar sua identidade. Por isso, mudar a identidade é a técnica mais profunda e eficaz para mudar a vida. A pergunta que surge é: como assumir uma nova identidade? Como deixar para trás a versão limitada e incorporar a versão próspera, confiante e capaz que você deseja se tornar? O primeiro passo é decidir conscientemente quem você quer ser daqui para frente, não quem você foi, não quem disseram que você era.
Não quem o seu passado condicionou você a ser, mas quem você escolhe ser agora. Essa decisão não é intelectual, é emocional. É um compromisso interno que gera um divisor de águas na sua vida. É quando você diz para si mesmo: a partir de hoje, eu não ajo mais como alguém pequeno. Eu não penso mais como alguém limitado. Eu não me comporto mais como alguém que vive no piloto automático. Eu assumo a identidade da minha melhor versão. Quando uma pessoa toma essa decisão com profundidade, algo muda dentro dela. Não é magia, é neurociência. A decisão cria foco, o foco cria comportamento, e o comportamento cria o hábito que reforça a identidade. Mas essa mudança exige vigilância. A mente antiga vai tentar puxar você de volta, porque ela opera no familiar. E é exatamente nesse momento que a nova identidade precisa ser praticada. É como se você vestisse uma roupa nova todos os dias, até que ela se torne parte de você. A repetição cria pertencimento, e quando você começa a se reconhecer como essa nova versão, a vida responde. Um exemplo poderoso disso é a história de Oprah Winfrey. Ela nasceu em extrema pobreza, sofreu abusos, passou por perdas devastadoras e cresceu cercada de mensagens que tentavam convencê-la de que sua vida estava condenada ao sofrimento. Mas ela fez algo que poucas pessoas fazem. Assumiu uma identidade maior do que sua história. Ela se recusou a acreditar que seu valor estava definido pelas circunstâncias. Ela repetiu diariamente em sua mente e em suas ações que era capaz de transformar sua dor em poder. Ela assumiu a identidade de alguém que tinha algo a oferecer ao mundo. E essa identidade a levou a construir um dos maiores impérios de comunicação da história. Não foi talento puro, não foi sorte, foi identidade alinhada com propósito. Quando você passa a agir de acordo com a identidade que escolheu, mesmo que seus resultados ainda não tenham chegado, você cria um movimento interno que o mundo não consegue ignorar. É como se você acendesse um farol que muda a forma como as pessoas te tratam, como as oportunidades aparecem, como as portas se abrem. Porque o universo responde à energia da identidade que você assume, não ao discurso que você repete. E é por isso que tantas pessoas falham quando tentam mudar através da força de vontade. A força de vontade é limitada, a identidade é infinita. A força de vontade cansa, a identidade sustenta. A força de vontade luta contra velhos hábitos. A identidade cria novos hábitos naturalmente. A partir deste ponto, você começa a entender que a identidade não é algo fixo, mas algo escolhível. Você pode hoje decidir ser alguém que pensa grande, alguém que age com coragem, alguém que honra limites, alguém que prospera com ética, alguém que lidera com consciência, alguém que possui mentalidade de crescimento e maturidade emocional. Essa identidade pode se tornar sua, desde que você a alimente diariamente. E, conforme você alimenta essa nova versão de si mesmo, ela passa a ser o filtro pelo qual você interpreta a vida. E quando você muda o filtro, muda tudo. Suas emoções, seu comportamento, suas ações e, inevitavelmente, seus resultados. A identidade é o código-fonte da realidade. Atualize o código e a realidade se reorganiza. A prosperidade começa dentro. A grandeza começa dentro. A transformação começa dentro. E, quando você finalmente assume a identidade da pessoa que nasceu para ser, o mundo desperta para reconhecer aquilo que você sempre carregou. Tópico 5. A mente milionária. Como pensam e agem as pessoas que transformam ideias em prosperidade duradoura. Quando observamos pessoas extremamente prósperas, empreendedores, líderes globais, investidores, inovadores, é fácil imaginar que elas nasceram com algo especial, algum tipo de dom, sorte, genética privilegiada ou circunstância extraordinária. Mas a verdade que quase ninguém enxerga é que elas carregam uma estrutura mental completamente diferente da maioria. Não é o talento que as lança para o topo, nem o dinheiro inicial, nem mesmo a educação formal. É o modo como elas pensam, é a forma como interpretam desafios, é a maneira como lidam com resultados, é o nível de clareza que elas têm sobre si mesmas, é o tipo de pergunta que fazem, o tipo de risco que aceitam, o tipo de foco que mantêm. A mente milionária é um padrão, um código, um sistema operacional interno que transforma qualquer caminho em oportunidade, e esse padrão pode ser aprendido. O que diferencia essas pessoas não é a ausência de medo, mas a relação que elas têm com ele. A pessoa comum paralisa, o milionário avança. A pessoa comum interpreta obstáculos como sinais para parar.
o milionário interpreta como sinais de crescimento. A pessoa comum foge da responsabilidade. O milionário entende que responsabilidade é poder. Esse contraste não é filosófico, é neurologicamente observável. A mente condicionada à escassez ativa regiões do cérebro relacionadas à ameaça, enquanto a mente condicionada à prosperidade ativa regiões relacionadas à solução, criatividade e estratégia. São percepções completamente distintas de uma mesma situação. Veja Elon Musk. Para a maioria das pessoas, lançar foguetes comerciais ao espaço seria uma ideia absurda, irrealista, impossível. Mas para ele, impossível era continuar aceitando um mundo que não avançava no ritmo que sua visão exigia. O que fez dele uma figura tão disruptiva não foi apenas a inteligência. Foi sua capacidade de pensar no futuro como se ele já estivesse acontecendo. Pessoas com mente milionária não perguntam: será que isso é seguro? Mas, como posso fazer isso dar certo? Quando todos veem risco, eles veem oportunidade. Quando todos veem crise, eles veem expansão. Porque suas mentes já foram treinadas para orientar pensamentos em direção ao crescimento. Um padrão comum em mentes milionárias é o foco contínuo em criar valor, não em ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência, não objetivo primário. Jeff Bezos construiu a Amazon com base na pergunta: como posso servir o cliente melhor que qualquer outro no planeta? Essa pergunta guiou toda a inteligência estratégica dele. E quando uma pergunta é poderosa, ela cria respostas poderosas. A pessoa comum pergunta: quanto vou ganhar? A pessoa próspera pergunta: quanto posso contribuir? Essa mudança simples, mas profunda, altera completamente a energia da criação, porque vira uma fonte de movimento interno. Quem contribui, cresce. Quem foca só no ganho se limita. Outra característica essencial da mente milionária é a disposição para aprender constantemente. Pessoas que constroem riqueza duradoura não têm identidade inflada. Elas têm identidade expansiva. Elas sabem que podem sempre aprender mais. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, passa cerca de 80% do tempo lendo. Não porque precisa ler, mas porque entende que sua mente é sua maior ferramenta de prosperidade. Ele afirma: o conhecimento se acumula como juros compostos. Não é apenas uma frase bonita, é uma estratégia mental. Cada insight gera outro insight. Cada aprendizado conecta pontos antigos. Cada nova informação expande o mapa interno. A mente milionária nunca está pronta. Ela está sempre se desenvolvendo. Outro ponto crucial é que pessoas prósperas não se vitimizam. Elas não perdem energia culpando o governo, o chefe, o mercado, a economia, o passado ou as circunstâncias. Elas reconhecem desafios, mas não se rendem a eles. Elas se perguntam: o que está sob meu controle? Essa pergunta simples é uma das maiores chaves da prosperidade, porque você só pode transformar aquilo que assume como responsabilidade. Toda vez que você culpa algo externo, você entrega seu poder. Quando você assume responsabilidade, você recupera seu poder. A mente milionária entende isso de forma visceral. E há uma verdade ainda mais profunda. Pessoas prósperas tomam decisões rápidas e corrigem lentamente. Pessoas escassas tomam decisões lentas e corrigem rápido. Isso porque quem tem mentalidade de prosperidade confia na própria capacidade de ajuste. Sabe que, independentemente do que aconteça, pode aprender, adaptar-se e criar novos caminhos. Já quem vive na escassez nunca toma decisões porque está preso ao medo de errar. Mas o erro não impede o sucesso. O medo impede. Steve Jobs dizia que sua maior vantagem era a capacidade de seguir sua intuição e corrigir o curso enquanto avançava. Ele sabia que a genialidade não estava em prever tudo, mas em agir com coragem e refinar a estratégia à medida que os resultados apareciam. Outro exemplo poderoso é Sara Blakely, fundadora da Spanx, que se tornou bilionária sem investidores, sem experiência prévia e sem apoio inicial. Ela afirmava: o fracasso não me define. E essa frase não era força de vontade, era programação. Seu pai perguntava diariamente no jantar: o que você fracassou hoje? Ela aprendeu que tentar era mais importante do que acertar. E quando alguém remove o medo do fracasso da própria identidade, a vida se torna um campo de criação infinita. Porque tudo passa a ser aprendizado. E quando tudo é aprendizado, nada é obstáculo. A mente milionária também é profundamente emocional. Não no sentido de fragilidade, mas no sentido de consciência emocional. Pessoas prósperas sabem que seus estados internos determinam seus comportamentos.
Por isso, controlam suas emoções com inteligência. Elas respiram antes de reagir. Elas observam seus pensamentos antes de decidir. Elas interpretam críticas como feedback, não como ataques. Elas transformam ansiedade em movimento. Elas transformam frustração em foco. Elas transformam dor em direção. Emoção é energia, e pessoas prósperas aprenderam a canalizar essa energia para construir, não para sabotar. A prosperidade não é sobre quanto dinheiro você tem. É sobre quanto controle emocional você desenvolveu. É sobre quanto foco você mantém. É sobre a clareza das escolhas que faz. É sobre o significado que dá às situações. A mente milionária sabe que riqueza é, antes de tudo, um estado interno. Porque quando você internaliza prosperidade, o mundo externo responde com oportunidades compatíveis. E aqui está o ponto mais importante. Você pode treinar sua mente para pensar assim. Nada disso é exclusividade dos grandes nomes. Nada disso está fora do seu alcance. Você pode começar agora, observando suas reações, questionando suas crenças, alimentando pensamentos de expansão, ajustando suas emoções, tomando decisões mais rápidas, aprendendo com mais intensidade, agindo com mais propósito. A mente milionária é construída pela prática diária de novos padrões. Quando você escolhe pensar como alguém próspero, você começa a agir como alguém próspero. Quando age, você cria resultados. Quando cria resultados, reforça sua identidade. E quando reforça sua identidade, o mundo começa a refletir aquilo que você se tornou internamente. A prosperidade deixa de ser um desejo e passa a ser uma consequência. Tópico 6. Como romper de vez com o autossabotador interno e liberar a sua capacidade ilimitada de prosperar. Existe um inimigo silencioso que habita dentro de cada um de nós. Ele não aparece nos momentos de vitória, não se mostra quando estamos animados, não se manifesta quando tudo está fluindo. Ele surge sempre que estamos prestes a dar um passo maior, sempre que estamos prestes a romper uma barreira, sempre que estamos diante de uma oportunidade que poderia transformar nossa vida. Esse inimigo é a autossabotagem. E por mais dura que seja essa verdade, ela precisa ser dita com clareza. O que te impede de prosperar não é o mundo externo, não são as pessoas, não são as crises, não é a falta de tempo. O que te impede é a versão de você que ainda não acredita ser digna, capaz, preparada ou suficiente para viver a vida que deseja. A autossabotagem não é um defeito de caráter, é um mecanismo de proteção. A mente não está tentando te destruir, ela está tentando te manter seguro. O problema é que, muitas vezes, segurança para a mente significa continuar exatamente onde você está, mesmo que esse lugar esteja te machucando. A mente prefere o desconforto conhecido à grandeza desconhecida. Prefere repetir padrões antigos a enfrentar o vazio entre quem você é e quem você quer se tornar. E por isso ela cria justificativas, medos, procrastinação, ansiedade, perfeccionismo, falta de foco, autocrítica exagerada, fuga, distrações e até crises emocionais no exato momento em que você está prestes a expandir. Ela não faz isso porque é má. Ela faz porque foi treinada assim. Quando você começa a prosperar, sua mente antiga entra em colapso. Ela não sabe como lidar com a nova identidade que começa a emergir. E então, tenta trazer você de volta para o nível que reconhece. Esse é o mecanismo invisível que derruba carreiras, impede empreendedores de crescerem, afasta oportunidades e destrói potencial. A pessoa começa a avançar e, sem perceber, cria obstáculos internos. Ela pensa demais, demora demais, questiona demais, busca aprovação demais. Ou então se sobrecarrega, se exaure, se perde emocionalmente e depois diz a si mesma que não era para ser. Mas era para ser. Apenas faltou entender que, em toda expansão, a mente antiga luta para sobreviver. É por isso que pessoas extremamente bem-sucedidas têm algo em comum. Elas conhecem o próprio autossabotador, sabem que ele existe. Sabem que ele se manifesta quando elas estão prestes a fazer algo grandioso. E, por saberem disso, elas não acreditam em tudo o que sentem e não obedecem tudo o que pensam. Elas aprenderam a agir mesmo quando não estão completamente prontas. Aprenderam a mover-se mesmo quando a mente grita, tenha cuidado. Aprenderam a reconhecer que o medo não é um sinal de que devem parar, mas de que estão crescendo. Prosperidade exige enfrentar o desconforto que vem com o desconhecido. Pense na história de tantos empreendedores que estavam à beira de algo extraordinário, mas quase desistiram pouco antes do sucesso surgir.
Isso acontece porque, quando você se aproxima de um novo nível de vida, sua mente entra em pânico. Ela ativa memórias antigas, medos antigos, inseguranças antigas. Ela tenta te convencer de que você não tem o que precisa. E é exatamente nesse momento que você deve entender que o que está acontecendo não é um sinal de incapacidade, mas um sinal de transição. Toda vez que a mente antiga tenta te puxar para trás, significa que você está avançando. Você está se aproximando de uma identidade que ela ainda não reconhece. A autossabotagem também aparece na forma de pequenas concessões. Você diz que vai acordar cedo, mas adia. Diz que vai estudar, mas protela. Diz que vai investir, mas cria desculpas. Diz que vai se posicionar, mas se encolhe. E tudo isso parece pequeno, mas não é. Cada pequena concessão reforça a identidade antiga. Cada pequena decisão que te afasta do que você quer fortalece o eu limitado. A autossabotagem acontece sutilmente, nos detalhes. E é por isso que prosperar exige vigilância. Exige que você observe a si mesmo com honestidade radical. Exige que você perceba quando está prestes a repetir padrões que te aprisionam. Mas existe uma libertação profunda aqui. Você não é sua autossabotagem. Ela é apenas um mecanismo de sobrevivência que pode ser dissolvido com consciência. A partir do momento em que você observa a autossabotagem sem se culpar, sem brigar consigo mesmo, sem se sentir fraco, ela diminui. Porque a consciência enfraquece qualquer padrão automático. O que mantém a autossabotagem viva é o fato de você acreditar que ela é você. Mas quando você diz, eu estou percebendo isso, eu entendo que é um padrão, não uma verdade. Você cria espaço interno. E onde há espaço, há escolha. E onde há escolha, há liberdade. Veja pessoas que transformaram completamente sua vida. Muitas delas enfrentaram sua autossabotagem com coragem emocional. Elas perceberam seus medos, mas não se renderam a eles. Perceberam suas dores, mas não se esconderam delas. Perceberam suas inseguranças, mas não permitiram que essas inseguranças comandassem suas decisões. Elas entenderam algo que muda tudo. Você não precisa eliminar o medo para prosperar. Você apenas precisa aprender a caminhar com ele, caminhar apesar dele. Caminhar sabendo que ele está ali, mas que você é maior do que ele. E existem momentos em que a autossabotagem se manifesta na forma de autopunição. É quando a pessoa alcança algo bom e de repente sente culpa, medo de perder, sensação de não merecimento. Essa sensação pode fazer alguém destruir exatamente aquilo que construiu. Casais que se afastam no auge da felicidade, profissionais que se desestabilizam quando são promovidos, empreendedores que relaxam demais após um grande contrato. Tudo isso é a identidade antiga dizendo, volte para o nível que conheço. Mas você não foi feito para viver em níveis antigos, você foi feito para crescer. A única forma de romper com a autossabotagem é construir uma nova identidade que se sinta confortável com o sucesso. Uma identidade que veja prosperidade como algo natural e não excepcional. Uma identidade que se permita receber, expandir, crescer, errar, aprender e continuar avançando. Uma identidade que entenda que grandes oportunidades exigem grande responsabilidade emocional. Porque prosperidade não é apenas sobre ganho, é sobre estabilidade interna. Quando você começa a agir como alguém que se permite vencer, sua autossabotagem perde força. Ela até tenta aparecer, mas você já sabe reconhecê-la. Você já sabe que aquele impulso de procrastinar, desistir ou se distrair não é verdade. É apenas a mente antiga tentando sobreviver. E quando você passa a agir alinhado com o seu futuro, não com o seu passado, algo extraordinário começa a acontecer. Sua vida começa a andar. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, oportunidades começam a se manifestar. O universo responde à coragem. Autossabotagem não é um defeito, é um convite para sua evolução interna. Um convite para você se tornar alguém que age com consciência, não com medo. Alguém que escolhe, não alguém que reage. Alguém que assume responsabilidade pelo próprio destino. Quando você rompe esse padrão, você finalmente acessa a parte de si capaz de prosperar sem limites. Tópico 7. O poder da consistência. Como construir hábitos que reprogramam sua mente e criam prosperidade automática. Se existe uma força capaz de separar, de forma definitiva, aqueles que prosperam daqueles que apenas sonham em prosperar, essa força é a consistência. Nada, absolutamente nada, é mais determinante para o sucesso a longo prazo do que a capacidade de fazer, todos os dias, o que alinha você com a sua melhor versão.
Não importa quão grande seja a sua visão, quão forte seja seu desejo, quão clara seja a sua intenção. Se você não tiver consistência, tudo se torna instável, frágil, temporário. Mas quando você desenvolve consistência, algo extraordinário acontece. O processo de prosperar deixa de depender de esforço extremo e passa a ser uma consequência natural dos seus hábitos. A consistência é, essencialmente, a repetição consciente de comportamentos que reforçam a identidade que você decidiu assumir. É o treino diário da mentalidade, das emoções e das pequenas escolhas que parecem insignificantes, mas que, somadas, moldam quem você se torna. É como Jim Collins descreveu em seus estudos sobre empresas que se tornaram gigantes. Nenhuma delas cresceu por um único salto. Todas cresceram por movimentos pequenos, contínuos e disciplinados, que, acumulados ao longo dos anos, criaram resultados exponenciais. Isso vale tanto para organizações quanto para indivíduos. Prosperidade é construída no cotidiano, não no extraordinário. A mente humana é profundamente influenciada pela repetição. Ela aprende não pelo que você pensa ocasionalmente, mas pelo que você repete diariamente. Por isso, hábitos são a base da reprogramação mental. Não adianta querer prosperidade se você mantém hábitos que alimentam escassez. Não adianta desejar sucesso se você se comporta como alguém que ainda não decidiu realmente vencer. Não adianta sonhar com riqueza se você ainda vive emocionalmente como alguém que teme crescimento. A consistência é o que transforma intenção em identidade. Quando você cria o hábito de olhar para si mesmo com honestidade todos os dias, você treina sua mente para a responsabilidade. Quando cria o hábito de estudar, você treina sua mente para a expansão. Quando cria o hábito de agir apesar do medo, você treina sua mente para a coragem. Quando cria o hábito de tomar decisões rápidas, você treina sua mente para a confiança. E esses treinos não funcionam por mágica. Funcionam porque, cada vez que você repete um comportamento, você reforça um caminho neural que se torna mais forte, mais acessível e mais automático. No começo, o esforço é consciente. Depois, se torna natural. Por fim, se torna parte de quem você é. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas começam bem, mas desistem antes de ver resultados. Elas querem transformações instantâneas, querem progresso sem processo, querem colheita sem plantio. Mas a prosperidade honra a consistência, não a impulsividade. Pense em qualquer milionário que construiu riqueza duradoura. Todos eles, sem exceção, têm uma rotina de hábitos que moldaram sua identidade. Warren Buffett lê dezenas de páginas todos os dias. Mark Zuckerberg mantém rituais de foco e metas anuais. Serena Williams treina mesmo quando está cansada. Oprah pratica diariamente gratidão e reflexão. Eles entenderam que a mente precisa de repetição para sustentar grandeza. E repetem, repetem e repetem, até que o processo se torne inevitável. A consistência é o que cria o que chamamos de prosperidade automática. Isso acontece quando seus hábitos estão tão alinhados com seu futuro que você não precisa mais lutar contra si mesmo para agir. Seu padrão interno começa a trabalhar a seu favor. Você acorda com mais clareza, você decide com mais firmeza, você sente menos resistência, você perde menos tempo com distrações. Você começa a enxergar resultados em pequenas escalas, depois em escalas maiores, até que sua vida inteira começa a se mover em outra direção. Isso não significa que não haverá desafios. Significa que você se tornou alguém forte o suficiente para superá-los. Mas existe um ponto crítico aqui. Consistência não é perfeição. Muitas pessoas acreditam que precisam agir perfeitamente todos os dias, e quando falham uma vez, sentem que perderam tudo. Isso é uma armadilha mental que destrói progresso. A consistência real é construída com humanidade. Você vai falhar alguns dias, vai se distrair, vai ficar cansado, vai duvidar. Mas a questão não é se você será perfeito, e sim se você retorna ao caminho. Um dia de falha não destrói seus resultados. 10 dias de desistência, sim. A diferença entre quem prospera e quem não prospera é o retorno. Quem prospera, volta. Quem prospera, recomeça. Quem prospera, não aceita que um deslize defina seu destino. Outro ponto essencial é que hábitos consistentes criam autoconfiança, não o contrário. Muitas pessoas esperam sentir confiança para agir, mas confiança não antecede ação, é consequência dela. Quando você cumpre compromissos consigo mesmo repetidamente, sua mente passa a confiar em você. Você se torna uma pessoa que faz, uma pessoa que age, uma pessoa que honra a própria palavra.
E quando isso acontece, sua autoconfiança cresce de forma natural, porque você deixou de ser alguém que fala e se tornou alguém que realiza. Isso também é fundamental para a prosperidade financeira. A pessoa que administra bem o dinheiro não nasceu com talento. Ela apenas criou hábitos, controle emocional diante das compras, planejamento, priorização, visão de longo prazo. A pessoa que investe não é mais inteligente, é mais consistente. A pessoa que empreende com sucesso não é a mais brilhante, é a que permanece quando outros desistem. A prosperidade não é o resultado de um golpe de sorte, é o acúmulo de hábitos que, repetidos diariamente, criam estabilidade, clareza e força. Imagine agora alguém que decide reprogramar a mente para a prosperidade. No primeiro dia, cria clareza. No segundo, pratica visualização. No terceiro, faz uma pequena ação alinhada. No quarto, lê algo que expande sua percepção. No quinto, toma uma decisão corajosa. No sexto, ajusta um comportamento. No sétimo, resiste à sabotagem. No oitavo, renova sua intenção. No nono, se compromete novamente. No décimo, age com leveza. É assim que a identidade muda. Não por movimentos gigantescos, mas por pequenas ações conscientes que, com o tempo, constroem uma nova versão de você. Uma versão que prospera por orientação interna, não por circunstâncias externas. E existe um fenômeno psicológico poderoso que acontece com quem é consistente. O mundo passa a levar você a sério. Pessoas percebem sua mudança, reconhecem sua energia, sentem sua força. Sua nova identidade começa a moldar a forma como você é tratado. O universo responde com oportunidades, o mercado responde com reconhecimento, relacionamentos respondem com respeito. Quando você se leva a sério, tudo ao seu redor se alinha. A consistência, na verdade, é um acordo interno. É você dizendo para si mesmo: eu vou me tornar alguém em quem eu posso confiar. E quando você atinge esse nível de compromisso, sua prosperidade deixa de ser um desejo e se torna inevitável. Porque o mundo não resiste a alguém que se constrói diariamente. Tópico 8. Prosperidade sustentável. Como desenvolver uma relação saudável com o dinheiro e evitar os ciclos de ganho e perda. Prosperidade verdadeira não é sobre quanto dinheiro você ganha, mas sobre quem você se torna para sustentar aquilo que conquista. É por isso que tantas pessoas experimentam momentos de crescimento financeiro, mas logo depois voltam ao mesmo ponto de antes. Ganham mais, mas gastam mais. Avançam, mas se sabotam. Crescem, mas não seguram o crescimento. Isso acontece porque elas não desenvolveram uma relação emocional madura com o dinheiro. Elas conquistaram riqueza externa com uma mente interna ainda programada para a escassez. E quando isso ocorre, o dinheiro se torna instável, flutuante, frágil. Prosperidade sustentável exige maturidade emocional, clareza de identidade e padrões mentais alinhados à abundância. Para transformar sua relação com o dinheiro, você precisa entender que dinheiro é um espelho. Ele revela, amplifica e expõe quem você é. Se você se sente inseguro, ele amplifica sua insegurança. Se você se sente confiante, ele amplifica sua confiança. Se você sente culpa ao prosperar, ele encontra uma forma de sair da sua vida para aliviar essa culpa. Se você se sente indigno, você atrai situações que confirmam essa indignidade. O dinheiro é neutro. Quem dá significado emocional ao dinheiro é você. Por isso, prosperidade não se constrói apenas com técnicas externas, mas com uma reconfiguração interna profunda. A maioria das pessoas vive dinheiro com medo. Medo de faltar, medo de perder, medo de não saber lidar, medo de cobrar, medo de precificar, medo de investir, medo de assumir responsabilidade, medo de ganhar mais e não dar conta, medo de dizer não, medo de ser rejeitada. Esse medo faz com que o dinheiro se torne uma fonte constante de ansiedade. E onde há ansiedade, há desorganização. Onde há desorganização, há perda. E onde há perda, o ciclo se repete. A mente cria uma ligação emocional tão negativa com o dinheiro que o próprio ato de prosperar parece perigoso. Para prosperar de verdade, você precisa ressignificar a energia emocional do dinheiro. Precisa entender que dinheiro não é vilão, não é ameaça, não é um símbolo de ego ou poder desordenado. Dinheiro é ferramenta, é escolha, é liberdade, é estrutura que te permite elevar sua vida e a vida de outras pessoas. É potencial em movimento. Pessoas que prosperaram de forma sustentável descobriram que, quando mudam a relação com o dinheiro muda a relação com elas. Ele passa a fluir com mais naturalidade. O medo diminui, a clareza aumenta,
As decisões se tornam mais inteligentes. A vida financeira se estabiliza. Veja grandes empresas globais. Apple, Amazon, Google, Starbucks, Disney, todas têm algo em comum. Elas criaram sistemas financeiros sustentáveis porque sua mentalidade organizacional não é de sobrevivência, é de expansão. Elas não tratam dinheiro como um recurso escasso, mas como ferramenta para construir algo maior. Isso não significa agir sem responsabilidade, significa agir com visão. Prosperidade sustentável nasce quando você enxerga dinheiro como recurso para multiplicar valor. As empresas bilionárias não têm medo de investir, elas têm medo de não inovar. Elas sabem que, para crescer, precisam usar o dinheiro de forma inteligente, estratégica e emocionalmente equilibrada. No nível pessoal, prosperidade sustentável exige que você entenda seus padrões financeiros profundos. Talvez você tenha crescido vendo seus pais brigando por dinheiro. Talvez tenha ouvido frases como dinheiro não dá em árvore, quem muito tem, muito perde, cuidado com a ambição, melhor pouco e garantido. Essas frases se transformam em crenças que moldam seu comportamento financeiro adulto. A pessoa que cresceu ouvindo que dinheiro é perigoso evita prosperar porque associa dinheiro a conflito. A pessoa que cresceu vendo escassez sente culpa ao ganhar. A pessoa que viu desperdício se torna rígida demais. A mente cria narrativas e vive de acordo com elas até que você decida ressignificar essas histórias. Prosperidade sustentável também exige disciplina emocional para lidar com altos e baixos. Mesmo pessoas extremamente prósperas vivem momentos de instabilidade, mas a diferença é que elas não entram em pânico. Elas não destroem o que construíram emocionalmente. Elas mantêm foco, inteligência e estratégia. Elas entendem que o dinheiro flui em ciclos, mas que sua capacidade de criar valor é a verdadeira fonte da prosperidade. Isso significa que, mesmo quando perdem, não perdem a identidade. A pessoa que tem identidade próspera pode passar por quedas, mas sempre volta, sempre reconstrói, sempre se reinventa. Muitas pessoas perdem o que conquistam porque não desenvolveram um senso de merecimento. Sentem-se inadequadas quando ganham mais. Sentem que algo ruim vai acontecer. Sentem que não têm estrutura para sustentar aquilo. E, inconscientemente, criam comportamentos que sabotam seus resultados. Gastam mais do que ganham. Doam excessivamente para aliviar culpa. Entram em negócios ruins para provar que não mereciam prosperar. Isso não é falta de lógica, é falta de identidade emocional. Prosperidade sustentável exige que você se veja como alguém digno de prosperar. Não uma, mas repetidas vezes. Exige que você normalize a abundância. Exige que você se permita ganhar sem medo. Imagine agora alguém que reprograma sua mente para a prosperidade. Essa pessoa não vê o dinheiro como um fim, mas como meio. Ela usa dinheiro para crescer, para servir, para desenvolver habilidades, para fortalecer seu propósito. Ela entende que cada recurso investido é uma semente que retorna multiplicada. Ela não tem medo de perder porque confia na própria capacidade de criar novamente. Essa confiança muda tudo. Porque quando você sabe que pode criar riqueza sempre que necessário, o dinheiro deixa de ser um peso e se torna um parceiro. A chave final para a prosperidade sustentável é integrar hábitos financeiros inteligentes à identidade próspera que você está construindo. Isso inclui saber dizer não, saber investir, saber esperar, saber planejar, saber analisar oportunidades e, acima de tudo, saber interpretar suas emoções. O dinheiro vai para as mãos de quem sabe cuidar dele. E saber cuidar não é apenas técnica, é estabilidade emocional. Pessoas que prosperam de forma consistente não entram em pânico, não entram em compulsão, não entram em extremos. Elas mantêm equilíbrio, e equilíbrio cria longevidade financeira. Prosperidade sustentável é, acima de tudo, liberdade emocional. É você viver sem que o dinheiro controle sua vida. É você ter dinheiro com tranquilidade, ganhar com naturalidade, doar com generosidade e investir com sabedoria. É você ser alguém que cria prosperidade e sustenta a prosperidade. E isso só é possível quando a mente é reprogramada para enxergar a abundância como estado natural e não como exceção. Tópico 9. A energia da prosperidade. Como elevar sua frequência interna para atrair oportunidades, pessoas e resultados que multiplicam a sua vida. Existe uma verdade silenciosa que os maiores líderes, empreendedores visionários, milionários de longo prazo e criadores de impacto profundo carregam dentro de si.
Prosperidade não é apenas uma construção intelectual ou um conjunto de técnicas práticas. Prosperidade é, antes de tudo, um estado vibracional. É uma frequência emocional interna que você emite ao mundo, consciente ou inconscientemente. E essa frequência determina quem você atrai, o que você percebe, que oportunidades surgem, quais portas se abrem, quem se aproxima e qual é o próximo nível que a vida permite que você viva. Prosperidade não é só sobre fazer, é sobre ser. Não é só sobre agir, é sobre vibrar. Não é só sobre conseguir, é sobre se tornar alguém que naturalmente magnetiza crescimento. Isso não é conceito esotérico, é neurociência, psicologia e comportamento humano. Seu estado emocional regula suas decisões, sua comunicação, sua postura, sua expressão facial, sua intuição, sua presença. Tudo isso envia sinais ao mundo sobre quem você é. Pessoas confiam em quem transmite segurança. Oportunidades aparecem para quem transmite clareza. Parcerias surgem para quem transmite energia de crescimento. E portas se fecham quando você vibra medo, escassez ou desordem interna. A energia que você sustenta é o filtro através do qual a vida te enxerga. Quando você está vibrando em escassez, sua mente trabalha para confirmar isso. Você se sente cansado, pesado, desconfiado, desconectado. Você enxerga obstáculos onde existem oportunidades. Você evita riscos que poderiam te transformar. Você interpreta tudo como ameaça. É uma frequência interna que cria um campo emocional de retração. E a retração afasta aquilo que você deseja. Por outro lado, quando você vibra prosperidade, seu corpo relaxa, sua mente clareia, suas emoções se estabilizam, sua postura se alinha. Você se torna mais perceptivo, mais intuitivo, mais corajoso, mais aberto. Você magnetiza pessoas e situações que vibram nessa mesma energia. Pense em como algumas pessoas parecem ter uma presença que ilumina ambientes. Elas chegam e, de alguma forma, tudo flui melhor. Elas falam e geram confiança. Elas se movem com elegância interna. Elas têm uma energia que inspira. Isso não é acaso. É resultado de anos treinando a própria frequência interna. Pessoas assim entendem que prosperidade é sustentada por um estado interno de gratidão, clareza, entusiasmo e foco. Elas não negam desafios, mas não se deixam vibrar por eles. Elas não ignoram problemas, mas não deixam que esses problemas definam sua energia. Elas escolheram conscientemente vibrar em expansão. O exemplo de Oprah é um dos mais fortes nesse sentido. Sua energia de presença é tão poderosa que transforma qualquer ambiente em que ela entra. Ela fala e as pessoas sentem. Ela pensa e o mundo responde. Isso não é carisma natural, é treino vibracional. Ela desenvolveu uma mente que não se deixa dominar por caos externo. Ela aprendeu a elevar sua própria frequência antes de interagir com o mundo. E o mundo responde à sua frequência, não à sua história. Pessoas altamente prósperas sabem que sua energia precede sua reputação. Elas cuidam da própria mente com a mesma disciplina com que cuidam de seus negócios. A frequência emocional também define o tipo de oportunidade que você enxerga. Quando você está vibrando pequeno, você só percebe portas pequenas. Quando você vibra grande, você percebe portas que sempre estiveram ali, mas estavam invisíveis porque sua mente não tinha capacidade emocional de vê-las. A vibração altera a percepção. Percepção altera decisões. Decisões alteram destino. Toda mudança externa começa na energia interna que você sustenta. Quando você vibra a prosperidade, você passa a enxergar possibilidades que antes não eram cognitivamente acessíveis. Isso também acontece com pessoas. Quando você eleva sua frequência, você passa a atrair pessoas que vibram no mesmo nível emocional. Pessoas que inspiram, que apoiam, que acreditam, que somam. E, ao mesmo tempo, a vida naturalmente afasta aqueles que drenam sua energia. Não é julgamento, é seleção vibracional. Pessoas que vibram escassez não se sentem confortáveis perto de alguém que vibra abundância. E pessoas que vibram abundância não se sentem confortáveis perto de quem vibra medo. A energia faz essa separação naturalmente. Por isso, quando você cresce internamente, alguns ciclos se encerram. Não é perda, é alinhamento. A energia da prosperidade também se expressa na forma como você reage às coisas. Quando você vibra baixo, qualquer dificuldade parece enorme. Qualquer atraso te frustra. Qualquer crítica te desestabiliza. Qualquer erro te derruba. Você vive à mercê do externo. Mas quando você vibra alto, você reage com maturidade. Você respira, pensa, ajusta, avança.
Você não desaba emocionalmente por pequenas coisas. Você não perde tempo alimentando conversas internas que te puxam para baixo. Você desenvolve uma musculatura vibracional, e essa musculatura te permite crescer com estabilidade. A prosperidade também depende da intenção que você coloca nas suas ações. Duas pessoas podem fazer a mesma coisa, mas obter resultados completamente diferentes dependendo da energia que colocam no processo. Uma age com medo, ansiedade, cobrança, pressão. A outra age com entusiasmo, clareza e confiança. A intenção muda o impacto. Ela muda a forma como o mundo recebe o que você faz. Pessoas que prosperam colocam intenção de excelência, contribuição, impacto e expansão em tudo o que fazem. E isso cria resultados multiplicados. Outra chave poderosa é compreender que sua energia precisa ser maior do que seus obstáculos. Se seu problema vibra em 80 e você vibra em 60, ele te domina. Mas se você vibra em 100, o mesmo problema se torna pequeno. Você não elimina o obstáculo, você se torna maior do que ele. É por isso que pessoas prósperas conseguem lidar com desafios complexos sem ruir emocionalmente. Elas têm mais energia do que o problema. E essa energia é construída diariamente com hábitos emocionais, físicos e mentais que elevam sua vibração. Prosperidade também é mantida quando você aprende a proteger sua energia. Não permitir que conversas destrutivas, ambientes tóxicos ou pensamentos repetitivos drenem sua força. Pessoas que prosperam sabem dizer não. Sabem se afastar de vibrações que diminuem sua clareza. Sabem escolher onde colocam sua atenção. Sabem proteger seu foco como se fosse ouro, porque nada rouba mais prosperidade do que uma mente dispersa e uma energia desnutrida. E existe uma verdade final aqui. Você não atrai aquilo que quer, você atrai aquilo que você é. Não adianta desejar prosperidade vibrando em medo. Não adianta pedir abundância vibrando em escassez. Não adianta buscar crescimento vibrando em comparação, insegurança, autopunição. A vida não responde a pedidos, ela responde à sua vibração. Quando você eleva sua energia interna, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade e se torna uma consequência inevitável. Viver em energia de prosperidade é escolher, todos os dias, ser alguém que vibra grandeza. É escolher ressignificar emoções, elevar pensamentos, alinhar intenções e proteger sua força interior. Quando você faz isso, a vida não tem outra opção senão te acompanhar, porque o universo responde ao nível da consciência que você sustenta. E uma vez que você decide vibrar prosperidade de forma consistente, sua realidade começa a se reorganizar para refletir quem você se tornou. Tópico 10. O renascimento da sua mente. A virada final que define quem você se torna a partir de hoje. Chegamos ao final desta jornada, mas, ao mesmo tempo, estamos apenas começando. Porque o que você viveu até aqui não foi apenas um conjunto de reflexões, histórias inspiradoras ou técnicas de transformação. O que você viveu foi o início do renascimento da sua mente. E quando a mente renasce, a vida renasce junto. Cada palavra que você ouviu, cada emoção que sentiu, cada pensamento que surgiu ao longo deste vídeo fez parte de um processo profundo de expansão interna. Um processo que não pode ser desfeito. Uma vez que você desperta, você não volta mais para o mesmo lugar. A consciência que você desenvolveu aqui abriu um portal dentro de você para uma nova forma de viver. A partir de hoje, você sabe que sua mente é o maior ativo que possui. Você entende que prosperidade não é sorte, não é destino fixo, não é privilégio reservado a poucos. Prosperidade é identidade. Prosperidade é energia. Prosperidade é consistência, intenção, coragem e reprogramação. Você aprendeu que sua mente foi moldada por crenças antigas, muitas delas herdadas, e que essas crenças construíram sua realidade atual. Mas também aprendeu que você tem poder absoluto para reconstruir essa estrutura. A sua história não te define, seu passado não te limita, sua dor não te aprisiona. Nada, absolutamente nada, tem autoridade para determinar quem você se torna a partir deste momento. Exceto você. É aqui que a verdadeira transformação começa, no instante em que você assume responsabilidade pelo próprio destino. Não responsabilidade como peso, mas como poder. O poder de decidir quem você quer ser. O poder de escolher pensamentos que elevam, emoções que expandem, ações que constroem. O poder de silenciar a voz antiga que te sabotava. O poder de cultivar a identidade próspera que você descobriu dentro de si. O poder de caminhar, mesmo quando há medo. O poder de persistir, mesmo quando há desafios. O poder de se reerguer, mesmo quando algo te derruba.
Esse é o poder que milionários, líderes visionários, criadores globais e pessoas extraordinárias acessam diariamente. E agora esse poder está nas suas mãos. Você percebeu que grandes nomes não se tornaram grandes por acaso. Oprah não se tornou Oprah por sorte. Jeff Bezos não construiu a Amazon por acidente. Sarah Blakely não virou bilionária sem identidade emocional. Elon Musk não revolucionou setores inteiros sem assumir uma versão de si mesmo que ainda nem existia. Todos eles tiveram um momento de virada, um instante em que decidiram: eu vou viver acima das minhas limitações. Eu vou criar a minha realidade. Eu vou me tornar alguém maior do que minha história. Esse momento de virada é sempre marcado pela mesma coisa: consciência. E você acabou de viver seu momento de virada. Agora, chegou a hora de integrar tudo isso. Você não está mais autorizando sua mente antiga a controlar seu destino. Você não está mais aceitando viver em ciclos de autossabotagem, escassez, culpa, medo, retração. Você não está mais escolhendo sobreviver. A partir de hoje, você está escolhendo prosperar. E essa escolha precisa ser reafirmada diariamente, não com força, mas com intenção. Não com ansiedade, mas com presença. Não com expectativa, mas com determinação profunda. É uma decisão silenciosa, íntima, mas poderosa. Eu sou alguém que cresce. Eu sou alguém que merece prosperar. Eu sou alguém capaz de se reinventar. Eu sou alguém que vive em estado de abundância. Eu sou alguém cuja vida está em expansão constante. Esse renascimento também pede coragem emocional. Coragem para deixar para trás versões antigas de si mesmo. Coragem para encarar a própria sombra, a própria dor, a própria bagunça emocional sem fugir. Coragem para romper com comportamentos que enfraqueciam sua identidade. Coragem para estabelecer limites. Coragem para se posicionar. Coragem para enfrentar o desconforto de crescer. Crescimento sempre gera atrito porque rompe estruturas internas que estavam aprisionando você. Mas, do outro lado desse atrito, existe uma vida que você ainda nem consegue imaginar. Uma vida construída com clareza, propósito, prosperidade, expansão e consciência. E talvez você se pergunte: mas será que eu realmente consigo? Essa é a pergunta que surge quando a mente antiga tenta sobreviver. E a resposta é simples: sim, você consegue. Porque reprogramar a mente não exige perfeição. Exige prática, exige intenção, exige repetição. Exige que todos os dias você escolha sua nova identidade, mesmo quando a antiga tenta voltar. A vitória não acontece quando você nunca falha, acontece quando você nunca desiste. A prosperidade não é para quem nasce pronto, é para quem está disposto a se construir. E você está se construindo? A vida que você deseja já existe em potencial. Ela não está no futuro, está dentro de você. Tudo o que você precisa para acessá-la é elevar sua consciência, sua energia, sua intenção e sua identidade. Quando você faz isso, a realidade se organiza ao seu redor. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, ideias chegam, caminhos se abrem. Você passa a ser guiado por algo maior do que medo. Você passa a ser guiado por propósito. Propósito é força criativa. Propósito é direção emocional. Propósito é a luz que atravessa a escuridão. Por isso, receba este momento como um marco. A partir daqui, você não será mais a pessoa que entrou neste vídeo. Você é alguém que sabe o próprio poder. Alguém que reconhece a própria grandeza. Alguém que entende a própria missão. Alguém que decide a própria identidade. Alguém que está pronto para prosperar de forma profunda, consistente e duradoura. Você se tornou alguém que não espera mais que a vida mude. Você se tornou alguém que muda a própria vida e que fique gravado dentro de você. Nada é impossível para uma mente reprogramada. Nada é inatingível para uma identidade próspera. Nada é inalcançável para alguém que decide conscientemente ser maior do que sua história. O mundo se curva para quem vive com intenção, coragem e propósito. E agora, você é uma dessas pessoas. O renascimento começou. Se este vídeo tocou você profundamente, se te trouxe clareza, força, esperança e direção, então eu te convido a continuar essa jornada com a gente. Inscreva-se no canal, deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e comente aqui embaixo qual foi o maior insight que você está levando para a sua vida. Sua transformação começou. Vamos juntos até o próximo nível.